Direitos iguais. Será que isso existe e como é que fica o ofício da mulher? Direitos iguais, na verdade, existem. Todo homem, tipo homem e mulher, tem que ter direitos iguais, obviamente. Ninguém vai ter direito favorecendo um e desfavorecendo o outro. Exato. Direitos são iguais. Agora, Exato. a questão aqui que nós temos que entender, por exemplo, quando você termina a universidade, você é licenciado, Sim. você tem direito a quê? Ao emprego. Agora, imagina uma criança que termina o primário. Tem direito ao emprego? Não, não tem emprego. Por que não? Se todos nós somos pessoas, então temos que ter os mesmos direitos. Exatamente. Não é que a criança é menos favorecida que o mais velho ou alguém que é licenciado, não é essa a questão. Acredito que quando estamos a falar de direitos, nós pensamos mais na questão de liberdade. Não se fala hoje em dia, não se fala de direitos, não se fala de liberdade. Então, quando nós pensamos, por exemplo, direito, nós olhamos para o homem, em si, digo gênero masculino, parece que tem direito, quando nós falamos de. Ele tem direito do tipo que as mulheres não têm, de tipo, quando falamos da liderança, Exato. que o homem tem que ser o cabeça e tudo mais. E muita gente olha para isso e acha que tipo. É um privilégio que o homem tem, que a mulher também deveria ter, ou seja, todo ser humano deveria ter, mas só que nós nos esquecemos que, embora existirem direitos, existe aquilo que é a estruturação das coisas, existe uma ordem. Por exemplo, vamos imaginar, se todos nós temos o mesmo direito, por que o presidente, nós não temos o mesmo direito que o presidente? É uma questão também, poderíamos também reclamar, não, todos nós deveríamos ser governadores, mas nem todo mundo é. Então, direito não implica dizer que todos nós temos que fazer as mesmas coisas. A nossa sociedade está repartida de funções, ou seja, dentro do nosso país ou dentro de um povo existem governantes e existem aqueles que estão mais próximos de governar, podemos assim dizer, se os governantes são os governadores que, no nosso contexto aqui, dirigem as províncias. E tem aqueles que estão mais abaixo. E além disso, tem também os professores, que também têm as suas funções. Então, nós não vamos dizer que os direitos estão repartidos, não, as funções estão repartidas. Então, não devemos confundir direito e funções. E outra coisa que gostaria de frisar aqui é a questão que eu mencionei, opressão. Nós nos sentimos oprimidos quando nós olhamos para homem e mulher. Assim como nosso irmão Pedro falou, a questão de tipo, a mulher está em casa a cuidar dos filhos, o feminismo traz algo do tipo, a mulher está cativa. E eu gosto de dar um exemplo, né? Gosto de dar um exemplo. É um exemplo que eu conversava com os meus colegas na universidade, e eles falavam a respeito mesmo disso, da liberdade. E eu perguntei para eles, olha, se você estiver dentro de uma cela, você é livre? Eles disseram não. Agora, se você estiver, por exemplo, dentro de uma casa onde há compartimentos, mas fechado, você não pode sair fora de casa, você é livre. Você também não sou livre. Por que não sou livre? Porque não tenho liberdade de sair para fora de casa. E eu disse, agora imagina, por exemplo, a prisão que os nossos governantes tomam, de tipo, não sai do país. Isso é uma prisão? Eles disseram, sim, é uma prisão, obviamente quem está preso não pode sair do país. Então eu comecei a perguntar, o que é liberdade para você? Já que se você imaginar onde há limitação, então não há liberdade, então nós vamos dizer que se o homem não consegue sair da terra, então quer dizer que talvez somos presos olhando para o universo todo. Então quer dizer que se queremos nos considerar livres, temos que rodear todos os planetas, assim vamos nos considerar livres. Então lá no fundo, nenhum homem é livre, se nós olharmos nessa perspectiva. Isso quer dizer que o fato de existir limitações não quer dizer que necessariamente existe falta de liberdade. Dando sequência, né, no nosso tema, né, estamos a falar sobre a falência da família. Eu gostaria de perguntar ao Vitor, né, como é que a infidelidade conjugal tem ameaçado a família? A infidelidade não diante de Deus é visto como discriminação diante de Deus. Porque primeiramente sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é algo que deve ser respeitado. Então, a forma
legítima, santa, que Deus instituiu para a nossa satisfação Exato. é no matrimônio. É somente duas pessoas casadas têm relação entre elas, duas só. Não existe uma outra, terceira ou quarta pessoa. Então, um homem que olha para uma outra mulher, um homem que deseja uma outra mulher que não seja sua mulher, isso também é considerado como infidelidade. Um homem que trata melhor a mulher do outro, ou seja lá qual seja a mulher, seja solteira ou não, melhor do que a sua própria mulher, isso também é infidelidade. Porque quando está se falar da fidelidade, infidelidade, não é só a questão de tipo, infidelidade é ter relações sexuais com a mulher que não é tua, não é simplesmente isso aqui. Então, porque o que existe dentro do casamento não é simplesmente a satisfação sexual, obviamente. Então, é aquilo que a tua esposa merece, aquilo que a tua esposa, como que eu posso dizer? Ela é a proprietária do teu corpo. Exato. Assim como as próprias escrituras falam que quando um homem e uma mulher se juntam, se tornam ambos uma carne. Exato. Quer dizer que o corpo do homem passa a ser também o corpo da mulher, o corpo da mulher do homem. Então é mais ou menos isso aqui. Então quer dizer que o respeito que você vai dar pelo teu corpo é o mesmo respeito que você tem que dar pelo corpo da tua esposa, assim também a esposa pelo esposo. Então nós vimos que há muitas coisas que têm influenciado para que os homens, né, sejam infiéis, as mulheres sejam infiéis nos seus casamentos. Mas a coisa principal é mesmo o pecado em si. É mesmo o pecado. Porque se não fosse o pecado, não existiria infidelidade. Então, o pecado é que faz com que o homem seja infiel. Quando eu digo homem, estou a dizer do homem e a mulher aqui nesse contexto. Então, seja infiel. Agora, a questão de o meu marido tem pouco, então como ele me dá pouco, então eu vou procurar fora, porque ele me dá muito. Sim. Ter pouco na verdade não é desculpa. Ter pouco na verdade não é desculpa. A questão é mesmo o que está em nossos corações. Por isso é que o Paulo ele dá um conselho ao Timóteo, ele fala algo que essas coisas, a lascívia, a inveja, a fornicação, tudo isso, para ele se afastar dessas coisas. Por quê? Porque imagina, por exemplo, alguém que perspectiva um casamento ideal. Porque, obviamente, todo mundo que perspectiva um casamento é sempre um casamento ideal, não é? Então, essa pessoa perspectiva esse casamento, mas só que quando ele chega lá, a coisa não é mesmo. A realidade é outra. Quer dizer que tudo o que ele imaginou não é aquilo que ele encontrou lá. Então ele vai procurar sempre uma forma de fazer com que tudo que ele idealizou no casamento se realize. Mas só que a realidade é diferente das nossas imaginações. Exatamente. Agora, por exemplo, quando um homem luta tanto a adquirir coisas, por exemplo, da sua juventude, ele se esforça a juntar riqueza, ele perspectiva a casa dele, o carro dele e tudo mais. Ele faz isso sem levar em conta que ele vai se juntar com uma pessoa que também já idealizou a vida dele. Como vai ser? Então, são duas ideias que se juntam. E quando essas duas ideias se juntam, praticamente uma das ideias tem que ser frustrada, obviamente. Tem que ser frustrada. Então, alguns imaginam que a mulher com belo corpo e tudo mais, tá vendo? Ele imagina até o nível de prazer que ele tem que ter, mesmo até nas relações sexuais. E quando ele chega lá, é coisa, mas na realidade é outra. Exato. Então, ele vê que ele não consegue atingir esse nível de satisfação sexual. O que ele faz? Obviamente que procura outra mulher, Exato. procura outras pessoas fora. Isso aqui é muito mal. A mesma coisa as mulheres. Querem, né, ou idealizaram uma certa atenção do homem, um certo carinho, que quando chegam no casamento, essa atenção não existe. Estás a ver? Então, o que a mulher, o que ela faz? Procura, né, ou cai, tende a seguir aquele homem que lhe dá mais atenção. Exato. E tem pessoas ou homens que ele mais admira do que seu próprio marido. Isso por quê? Porque ele viu qualidades naquele homem que o marido dele não demonstra. E são qualidades que ela já mentalizou que o marido tem que ter.
Estás a ver? Então, essas coisas acabam sempre por procurarmos uma certa satisfação de fora. Infidelidade não é mais do que isso aqui. É satisfação fora de onde você deveria buscar satisfação. É dentro do casamento com uma pessoa. E quando você busca satisfação fora dessa pessoa e dentro desse seio, você está sendo infiel. Então, infidelidade não é simplesmente você ter relações com outra pessoa que não seja teu esposo ou tua esposa. Então, tem muitas coisas. A nossa educação em si, aquilo que nós já nos alimentamos desde a nossa mocidade, né? Tipo, por exemplo, a questão de vídeos pornográficos, a sensualidade, é algo que já crescemos, isso acumulado em nossos corações, já idealizamos um tipo de mulher que não existe, é algo simplesmente criado com a fantasia dos vídeos que assistimos e tudo mais. Isso aqui nos tira fora da realidade. Por isso até que nós vemos que ter relações simplesmente a dois, querem um terceiro no meio dele, mesmo sendo casado, Exato. querem uma terceira pessoa, quarta pessoa, por causa desse nível de satisfação ou desse nível que nós enchemos a nossa mente de dopamina. Quer dizer que a nossa mente está tão viciada que o nível de perversidade dos nossos corações aumentou, que as coisas simples não conseguem mais nos trazer agradabilidade e satisfação. Então nós procuramos essas formas, né, essas diferentes formas de satisfação. Então é muito complicado e a infidelidade chega a ser algo muito destrutivo. E, por exemplo, na questão de um homem que é fiel e uma mulher que é infiel, obviamente que o homem sofre muito com isso aqui. Já imaginaste você fiel e a tua esposa não é fiel, você sofre com isso. E a mesma coisa, uma esposa que é fiel e um esposo que não é fiel, a mesma forma, a mulher também sofre. Então é muito complicado mesmo a infidelidade. Isso acaba também, de certa forma, desestruturar, né? A própria família em si. Os filhos também não crescem Não crescem bem. conforme, não vão ver figura nenhuma, de imagem.